Seguindo aqui no terceiro Fórum de Reciclagem de Resíduos Sólidos do Rio Grande do Norte, estamos com a ilustre presença de Geraldo Rufino. Geraldo, muito obrigado por estar aqui. E eu queria começar essa entrevista te perguntando qual que é a importância da reciclagem para a sua vida. Olha, eu que agradeço o carinho, a oportunidade de poder estar nesse lugar sensacional, cheio de calor humano. E desse povo que entende do que é a base do que esse mundo precisa. Reciclagem. Olha, o que significa reciclagem na minha vida? Sobrevivência. Eu comecei reciclando porque eu precisava comer. Como a maioria das pessoas não perceberam que o lixo é rico. Tem tudo lá. Então, se você entender de reciclagem, respeitar o meio ambiente, começa quando você aprende a lidar com o lixo. Então, tem uma parte que é inservível e tem a parte que é reciclagem, que é a maioria. Eu aprendi isso e eu fazia para sobreviver. Então, para mim, isso significa extensão da minha sobrevivência. Até por conta da natureza. Se você não tiver uma boa natureza, um equilíbrio, nós não sobrevivemos. E quem ajuda a gente a conseguir isso é a reciclagem. Porque a natureza não aguenta mais fornecer tanta matéria-prima. Nós precisamos reciclar tudo. Então eu acho que a reciclagem, para mim, lá atrás era uma questão de sobreviver, de comida. Hoje é uma questão de vida. Não só para mim, mas para a população mundial. Que bacana. Você diria que então se tornou um propósito seu? Olha, eu diria que hoje, para mim, aconteceu, né? Porque eu fiquei muitos anos num regime de CLT, com espírito empreendedor, mas com regime CLT. Eu só vim a reciclar depois, lá na frente, porque acho que a reciclagem está em nós, né? Que eu vim mexer com caminhão, ônibus, essas coisas. Mas, na realidade, nunca deixou de ser um propósito para mim cuidar da natureza, ter vida saudável. E eu não acredito ser possível você ter boa natureza e vida saudável sem reciclagem. Massa. E você fala um pouco do sair do CLT e a parte de empresa. E se você puder dizer assim para um empresário, para um empreendedor, empreendedora, qual que seria a importância dele começar a pensar e também executar a reciclagem dentro do negócio dele? Olha, na realidade, a reciclagem começa quando você recicla você. É que nem empreendedorismo, é comportamento. Quando você tem comportamento de reciclador, você já se torna um cara preparado para falar de meio ambiente. Porque todo cuidado que você tenha com a sua sobrevivência tem a ver com cuidados da natureza. A reciclagem faz parte disso. Então, quando você está empregado, tem um negócio de reciclagem, você absorve, você aprende a trabalhar com resíduo. Para você que presta serviço nesse lugar, que é empreendedor e não tem o CNPJ, você trabalha lá, se a sua mentalidade for a mesma, você cresce junto com o dono do CNPJ. Então, quando eu falei que eu fui trabalhar no regime CLT, só o regime era CLT, mas o espírito é empreendedor. Se todo reciclador, o cara que cata latinha, o cara que produz na máquina, o cara que embala, o cara que transporta, se todo mundo envolvido no processo tiver mentalidade empreendedora, esse segmento vai conseguir aumentar o espaço que ele tem. Não é que ele vai conseguir ocupar todo o espaço, porque tem mais espaço do que a nossa capacidade de reciclar. O que precisa é mais gente com espírito de empreendedor envolvido na reciclagem. Então, nessa hora, não importa se você tem CNPJ ou se você é CLT. É o espírito. É na cabeça. É a cabeça. É a responsabilidade de empreender e ter autoridade para falar de meio ambiente. O cara que não entende, não faz nada em função da reciclagem, ele deveria se envergonhar de falar de meio ambiente. E você vê aqui no Brasil que a reciclagem ela tem crescido muito, desde que você começou ali a sua trajetória? Hoje, quando se fala em sustentabilidade, na minha cabeça vem na hora reciclagem. Não tem como você ter sustentabilidade se você não for um cara comprometido com a reciclagem. Se você não pode ser o dono do depósito, se você não pode ser o catador direto, então você é o cara que joga, então joga separado, joga selecionado, joga com consciência social, sabendo que a reciclagem vai alimentar um monte de famílias. Então ajude as pessoas que estão ajudando a cuidar de você, porque o reciclador é um meio de sobrevivência do mundo, da sociedade. Então, se você está na sociedade numa posição diferente, que não está ligado diretamente, então coopere, porque você é um gerador de lixo. Mas se você tiver consciência social, você passa a ser um gerador de reciclado. E isso ajuda a melhorar a vida das famílias que não têm acesso à renda. Que bacana. É possível para qualquer um, basta que todo mundo tenha consciência e responsabilidade de saber o valor que tem quando você tem consciência da importância da reciclagem no meio que vivemos hoje. Geraldo, qual que é a importância de um fórum como esse
local para falar sobre isso? Olha, eu acho que assim, tá tendo um fórum aqui em Natal, esse fórum tinha que ser mundial. Tinha que estar em São Paulo, no Rio, em todos os lugares, em todas as capitais, deveria ter um fórum voltado para reciclagem e para resíduos sólidos. Para resíduo no geral. Sim. Então, assim, mas o resíduo sólido tem receita. Você vai mexer com vidro, por exemplo, como a matéria-prima areia é muito barata, ainda não tem aquela pegada. Agora, tem os outros resíduos, todos eles, além de cooperar com a sustentabilidade da natureza, do meio ambiente, ele dá receita líquida, é grana. As pessoas precisam acordar para isso. Nós somos um país com um potencial gigante de trabalhar a reciclagem com a mão de obra barata. E nós não usamos essa ferramenta. E tem pessoas que dizem que não tem chance, que não consegue sobreviver, não consegue emprego. Cara, vai catar papel, vai catar latinha, vai catar sucata na rua. Então, ou seja, tudo que eu falo é por experiência própria. Cara, lamenta não, nós estamos num país sensacional, joga-se tudo fora. Por isso que eu digo, eu nasci rico, eu só não tinha dinheiro, mas no lixo tem. Vai lá, recicla. Então, e você está em outro lugar que você acha que você está num degrau a mais? Então, tenha consciência social, separa. Porque sem você fazer nada, só de jogar corretamente o lixo fora, você ajuda na ponta, melhorar a sociedade, melhorar a segurança. Porque o cara que tem o que comer, o que beber, o que dormir, ele não sai na rua para roubar você. Então, nem que seja por inteligência, nós precisamos aprender a reciclar. Aprender não, nós sabemos, precisamos fazer. Você falou assim dessa importância. De uma forma prática, como é que uma pessoa, uma dona de casa, um empresário, qualquer pessoa em geral, ela começa a ter esse tipo de atitude? Por onde que ela se instrui? Informação. Esse podcast, esse bate-papo nosso, você tem que viralizar. Chegar em mais lugares, tem que ter mais informação, mais propaganda, tecnologia, usar a tecnologia, porque todo mundo hoje tem um smartphone. Fazer chegar lá a informação que ela pode sustentar uma família, se ela entender que todo grande reciclador já passou pelo que ela está passando. E que é uma família, por então que ela pode sustentar uma família, pôr um filho na faculdade e melhorar o padrão de vida dela se ela olhar para o lixo com outros olhos. Todo lugar que você anda nesse país tem lixo, mas o lixo está misturado com ouro, que é o material reciclado. E é dever do cidadão, chão da responsabilidade compartilhada. Eu acho que é isso. Cara, não espere que ninguém faça por você, não. Você nasceu locomotiva. Espera que ninguém te puxa, não. Olha pro lixo, muda o seu ponto de vista e você já vai ver que você já dá o primeiro passo. Você tem oportunidade, como todo mundo tem oportunidade. Você fica esperando alguém te dar a oportunidade. Então, para mim, a oportunidade estava no lixo. Geraldo, e puxando ainda, essa questão que você falou, né? Pô, tem dinheiro, tem grana no lixo e as pessoas não estão se atentando às empresas. Estão olhando o lixo. Não estão... Sabe que comparação que eu faço? É o seguinte, as pessoas têm um estrume, né? Isso. Então, se tem um estrume é porque tem um cavalo. É a mesma relação com o lixo. Tem lixo, tem reciclado. Por que estão olhando para o lixo? Por que não prestaram atenção no reciclado? É a mesma coisa da relação estrume e cavalo. Se tem estrume é porque tem um cavalo. Precisa parar de olhar para a bosta, olha para o cavalo. Entendi. É simples assim. Cara, olha pro lixo com outros olhos, você vai ver por que isso aqui tá acontecendo. Porque alguém lá atrás olhou pro lixo. Que bacana. Ei, Geraldo, uma pergunta para você, mais pessoal. Você enxerga que o empreendedor, ele tem um papel social, além do papel do lucro, do papel financeiro? Aliás, o primeiro papel dele tem que ser o social. Porque empreender não é necessariamente ter um CNPJ. Você pode estar no serviço público, você pode estar catando latinha para poder vender no depósito, que você já virou empreendedor. Empreender não é CNPJ, não é a MEI, não é ser autônomo. Empreender é ter atitude de querer fazer alguma coisa para servir o outro. Você faz onde você estiver, público, privado, não importa. Todos nós temos poder e capacidade. Basta você estar vivo para você ter condição de ajudar o próximo. Isso é empreendedorismo. Empreender é servir, é atender, é o que faz uma mãe. O papel de uma mãe, o que a mãe faz? Ela empreende. Ela dá a vida, ela cuida da vida, ela serve, ela atende, ela protege e não espera reciprocidade. Sabe o que eu achei legal? Teve um rapaz que estava aqui que ele disse assim, ó. Toda empresa, ela começa, você tem que botar lá razão social.
Então, por que que socialmente essa empresa deve O nome já diz. O nome já diz. Qual que é a razão social? E aí? Esse cara que falou isso tá certinho. Não é? Qual que é a pegada? Você vai empreender para quem? Para a sociedade? Então, qual é a razão? Razão social. Você vai É. aprender para arrumar alguma coisa para alguém, para facilitar, para resolver o problema de alguém. Hoje nós temos um problema sério de matéria-prima. Nós somos fortes em tudo que nós fazemos e o mundo precisa de nós. Do jeitinho que o mundo precisa do nosso agro, o mundo precisa da nossa sucata. A gente gera. A gente só gera, mas não dá o destino correto. Você enxerga o Brasil daqui a um tempo muito à frente, a nível internacional? Ele já é muito para É frente. muito à frente. É que ainda tentam nos dizer que nós estamos no terceiro, quando na realidade nós somos primeiro. Se você nos comparar com a segunda maior potência do mundo, que é a China, você faz uma comparação rápida, a China tem 5.000 anos, nós não temos nem 500. Bons somos nós. Que nesse pouco tempo a gente já chegou até aqui, né? Estamos entre os 10 maiores do mundo, com 10% da idade da velha guarda. Nunca tinha pensado por esse ponto de vista. Então, Você é bem otimista mesmo. sabe por que eu acho que eu sou mais realista? Porque assim, tá acontecendo. Eu vivo isso. Eu tenho uma família de 150 pessoas, não tem nenhum coitadinho, porque a mentalidade é empreendedora. Nós não achamos que era difícil, nós entendemos que era possível. Nós nascemos locomotiva e não esperamos ser puxado. Nós fomos puxar. Tem muita gente esperando ser puxada, aí puxam ela para onde ela não queria e não tem como voltar. Então, nós nascemos com esse potencial. É só pôr em prática. Não tem o que fazer, cara, olha para baixo, tem lixo. Só, se você olhar para cima, tem esperança, tem fé, tem Deus, tem luz. Olha para baixo, tem dinheiro. Muito bacana. Geraldo, lendo seu livro, inclusive depois eu queria que você me dê um autógrafo. Fazer. Um ponto lá me abriu a cabeça sobre pessoas. Pessoas. E um trecho logo no início você falou assim, que às vezes você dá uma segunda oportunidade para uma pessoa, faz com que ela seja totalmente diferente. Sim. O que é que você pode dizer mais sobre isso? Olha, eu acho que tudo se resume em pessoas. Eu sempre acreditei que as pessoas são boas. Nós somos obra de arte feita por um artista chamado Deus. O cara é tão bom que ele não repete uma. Somos obras únicas. Não tem 2 DNA, não tem 2 códigos genéticos, não tem 2 íris, não tem 2 impressões digital. Único. Olha a capacidade do artista. O artista que te fez foi esse cara, Deus. Mas foi o mesmo artista que me fez. Qual que é a dificuldade em conviver comigo? Eu sou obra do mesmo artista que fez você. Aí você fala assim, mas o cara deu mancada. Então, olha de quem esse cara é filho. Ele não merece uma segunda chance? É meu irmão. Para fazer média com o pai dele. Cara, dá uma segunda chance. As pessoas são boas. Elas só são diferentes. Nós nascemos bons. Depois vem os rótulos. Então são só rótulos. Na sua essência você é bom. Experimenta abrir o vidro no farol e dar bom dia. Se o seu bom dia for verdadeiro e o sorriso for largo, o cara que pode ser até um cara que vem para roubar, ele se arrepende e rouba o carro de trás. Verdade. Porque na essência dele ele é bom. É que alguma coisa o convenceu ou ele usou droga para ele querer ir buscar alguma coisa que ele sabe que tá errado. Vai até armado porque ele já sabe que tá errado. Então, se você der um sorriso largo e enxergar o Deus que tá nele, ele enxerga o Deus que tá em você, ele não te faz nada. Aí você falou de sorriso e a gente tava aqui com... Você gosta da segunda chance? Eu dou 1, 2, 3, eu dou 10 chances para a mesma pessoa. Só não pode repetir o mesmo erro. Entendi. Perfeito. Você falou de sorriso e a gente teve umas criaturinhas especiais aqui. Umas criancinhas que a gente bateu coisa mais linda, geral. E a molecada com conhecimento. O que é que você acha da importância da nova geração para esse Cara, a nova geração, estão rotulando a nova geração de nem estuda, nem trabalha, são sem noção, só internet. A nova geração é sensacional. Nós é que estamos estimulando eles a não acreditar. Nós é que falamos para ele que é difícil. Nós é que falamos para ele que tem trânsito. Nós é que falamos para ele que a temperatura tá ruim. Nós é que falamos para ele que a política é um lixo. Nós é que falamos para ele que o nosso país é uma bosta. Ou seja, a gente que vem com negativismo. Você que chega em casa reclamando do sócio, do patrão, do colega de trabalho, do trânsito, do ladrão, o seu filho tá te ouvindo. E ele começa a ficar sem estímulo. Porque todo dia você chega com um problema, ele não quer ser você.
Entendi. Então eu acho que você precisa motivar as crianças a acreditar nelas. Eu acho que eu tive esse privilégio, que a minha mãe fez isso comigo. Ela me ensinou muito cedo a acreditar em mim. Bacana. Ei, Geraldo, agora eu vou fazer 2 pedidos para você. Primeiro, é que você fale na câmera, olhando para a câmera, né? Sim. Um recado para as pessoas, diretamente para todo mundo, sobre a importância de reciclar, como você conversou aqui comigo, mas você fala direto. E o outro eu peço já. Gente, ele pediu pra eu falar pra você um papo reto, falar direto na câmera sobre reciclagem. Você tem noção de onde é que tá o dinheiro? Se você tem que abaixar, ter humildade de abaixar pra pegar, reciclar. Você tem importância de quantas famílias você protege quando você separa, recicla o lixo em vez de jogar tudo junto? Você sabe, você tem consciência do que fazer, só precisa fazer. De quanto você melhora a segurança, a qualidade de vida, quanto melhora a sociedade que você vive. Você tem noção do que empreender não é ter CNPJ? Que é ter essa atitude de fazer, de atender, de servir, de proteger, de reciclar. Você quer falar de meio ambiente? Então, você economiza água, papel, entra num hotel e usa uma toalha só, você pega o seu lixo e separa, você tem coragem de pegar uma latinha no lixo, guardar para levar para sua empregada, porque ela usa aquilo para poder revender? Você tem humildade de refletir sobre isso e recomeçar? Então, gente, esse fórum não é por acaso. Esse fórum é muito mais do que um encontro de network ou de negócio. É uma oportunidade das pessoas olhar para dentro e reciclar a mentalidade, reciclar os pensamentos, reciclar os valores. Aliás, reciclar o conceito de valores. Entender que é você que faz. Então, cara, começa a reciclar, parte de você. E depois, dê uma olhada onde é que está o dinheiro. O dinheiro está no lixo, estão jogando o seu dinheiro fora. E você está contribuindo por isso. A hora que você consertar isso, você melhora. Além de tudo, você melhora a sua qualidade de vida. Porque aí você vai ter autoridade para falar de meio ambiente, para falar de sustentabilidade. Quer falar de meio ambiente e sustentabilidade? Comece reciclando o próprio lixo. E se você não consegue reciclar o próprio lixo, usa o que o outro não reciclou, separa e comece a enriquecer a partir daí. Aqui tem muitos exemplos para você copiar, para você seguir, para você acompanhar, para você entender que é possível. Só falta ter atitude de começar. Você é muito bom, só não contaram para você ainda. Excelente, excelente, Geraldo. E agora eu queria que você deixasse... A gente vai viajar um ano no tempo, tá? E a gente falta uma semana pro 4º fórum, a gente tá no 3º. Sério? Falta uma semana. E aí você vai fazer um chamado pra turma participar do 4º fórum. Pode ser? Agora! Gente, olha, lê aqui, ó. 3º fórum de reciclagem. Falta uma semana pro 4º. Se você não teve a oportunidade de estar aqui, faltou espírito empreendedor, faltou atitude, faltou senso de responsabilidade, faltou consciência social. Então, isso aqui, gente, é muito mais do que inovação, é uma obrigação para você evoluir como pessoa. Se você for uma grande pessoa, você vai ser bom no resto que você faz. Vem pra cá, 4º fórum, vem reciclar os pensamentos, as ideias, vem reciclar a criatividade, vem valorizar aquilo que é ouro, que ninguém prestou atenção ainda, mas que acima do que vale comercialmente falando, é o que isso representa na saúde, na sustentabilidade, que é o que o mundo está precisando. O mundo precisa do Brasil e o Brasil precisa de você. Bora reciclar. 4º fórum, só falta você. Se você gostou desse conteúdo, me segue no Instagram, @MatheusAranha, que a gente traz muito conteúdo bacana de negócios. E se você também quer ter um podcast, um programa seu, além de gravar vídeos e conteúdos de altíssima qualidade, segue o perfil do Pod Studio.